Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Spark Sarco. Hoje eu estou com o Sidney Souza, que é especialista no segmento farmacêutico. Ele vai estar conduzindo esse treinamento com vocês. Eu vou dar alguns recados iniciais e logo em seguida eu passo a palavra para o Sidney. Como de praxe, para quem já está acostumado com o nosso treinamento, a gente tem ao final desse treinamento uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa bem rápida, são poucas perguntas e ajuda a gente a estar desenvolvendo os próximos treinamentos para vocês. Nessa pesquisa você tem a oportunidade de dar ideias e trazer assuntos que são de interesse seu para que a gente possa estar desenvolvendo os próximos treinamentos. Peço para que todos, né, ao final desse treinamento, assim que fecharem o treinamento, respondam a nossa pesquisa, tá? E eu gostaria de lembrar a vocês que a gente tem uma lista de webinários, tá? Eu vou estar passando no chat para vocês um link para que vocês possam estar se inscrevendo nesses próximos treinamentos. No mês que vem, agora de julho, a gente vai ter 3 webinários. A gente vai ter um treinamento com o Ronaldo Kawamoto sobre mitigação de risco de contaminação por legionela, muito comum em hospital. A gente vai ter um treinamento com Fortunato Sasaki sobre vapor como ingrediente na indústria de bebidas e alimentos. E, para finalizar, a gente vai ter benefícios sustentáveis no gerenciamento eficaz de purgadores com Danilo Modesto. Eu vou estar passando o link para vocês se inscreverem nesses treinamentos, tá? E também vou estar mandando no chat um link para vocês acessarem os nossos treinamentos presenciais. A gente tem uma lista aí de treinamentos ao longo do ano, até dezembro, a gente vai estar desenvolvendo vários treinamentos presenciais em vários locais do Brasil, tá? Então, o próximo treinamento que a gente tem é em Belo Horizonte, depois a gente vai ter treinamentos em Ribeirão Preto, Blumenau, Cotia, Fortaleza, Goiânia, Recife, Porto Alegre. Então, espero que vocês acompanhem nossos treinamentos presenciais, se inscrevam, tá? A gente está com vagas ainda nos treinamentos, e são treinamentos relacionados à eficiência energética, projetos sustentáveis de sistemas de vapor, gerenciamento de casa de caldeira. Então, é legal aí para que vocês se desenvolvam, né? Se desenvolvam como profissionais, adquiram conhecimento. E é isso, eu vou estar mandando para vocês o link e já passo a palavra para o Sidney. Sidney, fica à vontade. Eu vou estar aqui caso tenham perguntas. Eu vou estar abrindo meu microfone e fazendo as perguntas para o Cid. Um bom treinamento a todos. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho de gestão de risco de contaminação e qualidade do vapor na indústria farmacêutica. Vamos lá, só para a gente iniciar, o Rachid já comentou, né, sobre o final do webinário, lá respondendo a pesquisa, vocês vão ter aí o acesso, né, ao certificado referente a esse treinamento, esse webinar. Sobre mim, tem 23 anos aí de experiência trabalhando na Spirax Sarco. Nos 4 anos eu fiquei focado nessa questão do segmento de farma, né? Então, há essa experiência de Spirax a esse assunto específico voltado à indústria farmacêutica. Vai ter duração de 1 hora, né? A ideia é a gente, em 50 minutos, finalizar a apresentação e deixar 10 minutos para perguntas e esclarecimentos, tá? Falou sobre essa questão do microfone e a questão das perguntas. Então, vamos em... A Sarco é uma empresa multinacional, com sede na Inglaterra. Ela, dentre os valores da Spirax Sarco, a gente foco no cliente, excelência. Sidney, desculpa te interromper. O pessoal está falando para mim aqui no chat que está picotando muito o seu áudio.
Não sei se talvez se você trocasse do microfone aí para o áudio do computador, só para a gente testar, porque está picotando bastante, que eu recebi algumas mensagens e para mim também está dando uma picotada, tá? Aí eu não sei se é questão de rede também, né? Mas talvez se a gente trocar o microfone, para a gente testar, tá bom? Melhorou o áudio? Eu estou te escutando agora, legal, sem picotar. Vamos tentar seguir dessa maneira aí. Desculpa eu Tá bom. interromper você aí, tá? Tá, eu tô com o microfone agora do próprio notebook. Se tiver mais algum problema, você, por favor, me interrompa. Bom, então vamos lá, gente. A questão dos valores, né, da Spirax é segurança, colaboração, foco no cliente, excelência, respeito e integridade. Esses são valores inegociáveis hoje dentro da Spirax como grupo, né, como empresa, e é o que a gente sempre vai buscar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Bom, nós temos como praxe, né, para todas nossas apresentações, no início de nossas apresentações, falar um pouco sobre o que a gente chama de momento de segurança. Né? A gente entende que segurança é uma jornada. Acho que muitos de vocês na indústria que vocês trabalham, deva ter também programas semelhantes, né? E não é diferente na Spirax. Né? Como um dos valores é segurança, nosso objetivo em incluir o momento de segurança em qualquer palestra, em qualquer apresentação, é fomentar essa discussão, né, para que se torne uma jornada em relação à questão de segurança, que é um valor muito importante. Eu cito aqui nesse início a questão da pirâmide de Frank, né, ou pirâmide de acidentes, que eu acho que é comum a todos, só como um exemplo de como a gestão, né, de risco com relação ao acidente, ela se faz importante. Né? Eu não sei se todo mundo tem o conhecimento sobre essa pirâmide, em que ela foi baseada, né? Mas se você for fazer a análise, ela é uma pirâmide que controla acidentes fatais, acidentes, lesões e pequenos incidentes, e ela possui uma lógica, né? Uma lógica proporcional. E a razão é a seguinte, é 1, 10, 30, 600. Ou seja, a cada 600 pequenos incidentes, 30 lesões ocorrerão, a cada 30 lesões, 10 acidentes vão surgir, e por fim, a cada 10 acidentes, uma fatalidade vai ocorrer. Né? Então, isso é estatístico, né? São estudos que levou a esse tipo de conclusão, mas que levam a nós termos uma condição de que se a gente lá na base da pirâmide, né, que são os quase acidentes, né, começar a controlar esses quase acidentes, reduzindo essa quantidade, a tendência é que você não chegue lá no pior ponto, né, no topo da pirâmide, que seria o acidente fatal. Então, gerenciar, ou seja, fazer essa gestão de tudo, de todos os eventos, né, que podem ocorrer levando a um acidente, ele faz com que a médio e longo prazo essa jornada sim tenha sucesso. Né? Então, essa pirâmide é a pirâmide que todo mundo vai falar e comentar sobre ela, mas a mensagem final que a gente pode ver aqui é que faz mais sentido nós termos a segurança como uma jornada. Né? Falar sobre segurança o tempo todo, que nós pudermos falar, porque com certeza a consequência disso vai ser a redução de acidentes no nosso meio, né, de trabalho. Ok? Então, só fica esse momento de segurança aqui como uma tratativa em prol dessa jornada que todos nós temos hoje como preocupação em relação à nossa segurança. Legal. Vamos dar continuidade aqui. Falando só um pouquinho sobre o grupo Spirax Sarco, né? Hoje, a empresa Spirax Sarco Engineering, PLC,
ela é uma empresa que, debaixo dela, nós temos aí várias outras empresas, né? E a Spirax Sarco, como a própria Gestra, que são empresas semelhantes na questão do portfólio de produto, né? Ela está aí debaixo dessa gestão que a gente chama de gestão de energia térmica. Atrelado a essa parte de energia térmica, nós temos outras empresas voltadas à parte elétrica, né? Então, hoje a gente tem duas subdivisões, uma Steam Specialists, né, que é especialistas em vapor, e a parte de elétrica, né, que é uma termal elétrica, que é a parte da Thermalop, Thermotox. Né? E a parte de bombeamento industrial aí com a Somália. Então, esses três grupos aqui praticamente formam o nosso grupo global. Unidades operacionais hoje são 146, né? A gente tem 21 países, escritórios de vendas, e presença indireta em mais de 67 países. São 10.400 funcionários, né? Mais de 2.100 engenheiros, presença de vendas em 67, como está em cima, né? Em 50 operacionais estabelecidas ou adquiridas entre 2017 e 2020. Então, mostra um pouco o tamanho da Spirax como empresa global, né? Nesse mapa a gente consegue ter um entendimento, né, de onde praticamente a Spirax Sarco está localizada, né? Onde as empresas da parte de vapor, né, especialistas em vapor, a parte termal e a parte do Oxomar na América. Então mostra um pouquinho aí da distribuição da empresa no mundo. No Brasil, a fábrica fica em Cotia, em São Paulo, né? Essa foto de cima aqui mostra a entrada da parte do escritório, e é onde está a nossa fábrica, né? No Brasil, hoje, a gente tem 43 vendedores externos, são 8 escritórios de vendas espalhados pelo Brasil, e uma fábrica, como eu falei, em Cotia. Legal. Bom, onde a Spirax Sarco atua hoje? Né? Praticamente, essa foto ela mostra, de maneira geral, aonde nós podemos ajudar os nossos clientes. Né? E quando a gente fala em ajudar os nossos clientes, nós estamos falando do loop de vapor e condensado. É o nosso negócio, né? Onde nós estamos inseridos. Né? Desde a parte de geração, ali na parte da caldeira, nós temos vários produtos e soluções para serem aplicadas. Da parte de distribuição, né, a parte de rede de vapor, a parte de utilização, que é a parte dos equipamentos, e o retorno de condensado que fecha esse loop, voltando aqui para o tanque condensado. Então, basicamente, nós conseguimos atuar em toda a parte desse loop, né, de vapor. No caso específico da indústria farmacêutica, a gente tem dois loops, né? Porque além do loop do vapor, que nós denominamos como vapor black ou industrial, nós temos o loop do vapor puro, que é até o foco dessa nossa apresentação de hoje, né? Mas que entra no contexto aqui do sistema, porque o vapor puro ele é gerado a partir desse vapor industrial, né? Então, toda a indústria farmacêutica tem o seu vapor industrial, o seu vapor black, e tem o seu vapor puro gerado a partir do vapor black, na maioria dos exemplos, dos casos. Né? Legal. Então, a Spirax, como fornecedor, a gente pode dizer que é mais do que um fornecedor de produtos. Né? Hoje a gente consegue abranger desde sistemas, né, completos, com válvulas e acessórios, né? Mais gerador de vapor limpo, sistema de troca térmica, trocador de calor, soluções completas, né, fornecidas em kits, sistemas de recuperação de vapor flash, embombeamento, retorno, sistemas de monitoramento, né? Hoje, dentro da indústria 4.0, essa questão de monitoramento ele faz bastante diferença. A parte de treinamento, né? Webinar e treinamentos locais, como o Rachid comentou há pouco, é um ponto principal, né? Como fornecedor. A
parte de assistência técnica, né? Toda empresa preza pela qualidade, a assistência técnica ela faz parte desse plano, e a parte de auditoria energética, né? No momento onde você vê as empresas buscando cada vez mais produzir com mais eficiência, a questão de auditoria energética ela começa a fazer todo o sentido, né? Então, isso tudo somado demonstra que a Spirax-Sarco ela é mais que um fornecedor de produto, né? E esse é o nosso objetivo. Uma empresa com foco em sustentabilidade, né? Hoje, todo e qualquer trabalho que nós venhamos a fazer em clientes, a gente busca quantificar esses benefícios referente à sustentabilidade, né? Transformar a economia de energia em menor taxa de emissão de CO2, transformar essa energia em menor desperdício de água, né? Transformar essa energia em menor custo operacional para o cliente, né? E a gente sabe que qualquer redução no consumo de uma energia que talvez esteja queimando, né, no combustível emissor, ele pode contribuir com um planeta melhor. E esse é o nosso objetivo, cada vez mais ajudar os clientes a ter um sistema mais eficiente, né? E deixar claro a questão do vapor como uma tecnologia natural, né? Se você pensar, vapor ele é gerado a partir da água. E só por isso ele é uma energia limpa, né? É claro que a fonte que vai emitir, que vai transformar essa água em vapor, às vezes essa fonte não é limpa, né? E existe uma tendência para a alteração dessa fonte ao longo dos anos. Mas o vapor, como transporte de energia, ele é totalmente limpo, né? E ele é natural. Então, a gente aposta muito na questão do uso do vapor, na continuidade do uso do vapor na indústria, em função de termos um planeta sustentável. É um planeta que é só um. Nós não temos outro planeta. Então, precisamos cuidar cada vez mais dele. Legal. Bom, com relação ao treinamento, a gente já comentou, né? O time comentou sobre o que a gente tem, mas hoje, dentro do site em Cotia, nós temos um centro de treinamento todo preparado, com bancadas, né? Temos planos de treinamento aqui no Brasil, então isso é muito importante. Quem quiser ter essa agenda atualizada, esse QR Code vai dar acesso a essa agenda, e a partir disso vocês conseguem ter acesso aos treinamentos que a Spirax-Sarco hoje está disponibilizando ao mercado. Legal. Bom, depois dessa parte inicial, a gente de fato começa a falar sobre o foco da nossa apresentação, né? Gestão de risco de contaminação e qualidade do vapor na indústria farmacêutica. Se a gente for pensar bem, em 2019, a Anvisa, que é o órgão hoje, define, né, de forma oficial a normatização com relação aos processos de fabricação na indústria farmacêutica. Ela teve uma revisão, né? Eu estou trazendo aqui a revisão de 2019, eu sei que já tivemos outras revisões, mas eu cito a de 2019 porque as que vieram após, com relação à qualidade do vapor, ela não teve nenhuma alteração, né? Então, praticamente, o conceito e a necessidade ela é baseada naquela revisão de 2019. E essa revisão, com relação à qualidade do vapor, ela traz 3 parâmetros que devem ser considerados, controlados, né, gerenciados por parte das indústrias farmacêuticas. Esse que é gases não combustíveis, né, o superaquecimento do vapor e o tipo. Então, se for pensar gases não combustíveis, é todo qualquer gás que não se mistura, que esteja presente no vapor, né? Ou seja, nessa linha de vapor, e que esteja sendo utilizado para o processo de esterilização. O máximo permitido para a presença desses gases é 3,5% do volume, né? Então, essa é uma definição normativa, né? Ou seja, essa é a condição máxima.
maior que 3,5% do volume, a tua qualidade não atende a norma. A parte de superaquecimento, ela entende que não pode ser superior a 25 graus centígrados, né? Então, dependendo da temperatura que você tem nesse vapor, como para cada pressão você tem uma temperatura de saturação definida por tabela, se essa temperatura ela for maior que essa temperatura de saturação de 25 graus, ou mais que 25 graus, na verdade, o seu vapor está superaquecido e também não atingiria a eficiência de esterilização requerida. O vapor também não atenderia em qualidade com relação ao superaquecimento. E a questão do título, que nada mais é que a presença de água, a norma define 95% como mínimo, né? Então, significa que se numa amostra nós tivermos mais que 5% em água, né, naquela amostra de vapor, significa que também esse vapor não atinge a qualidade esperada para o processo. Então, o que foi definido nessa normatização de 2019, e seguindo aí a N285, né, que é uma norma europeia, se não me engano, é esses parâmetros, né? Então, o Brasil praticamente, né, a Anvisa aqui no Brasil praticamente seguiu o que já vinha sendo feito lá fora, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Tá? E esses são os parâmetros principais. Então, vamos lá. O que é a qualidade, né, do vapor? A gente pode citar a qualidade em duas partes, né? Uma, que é a qualidade de composição, né, onde você tem a questão de substâncias, né, pH, ou condições, né, condições de composição, pH, cloreto, condutividade, dureza, amônia, cálcio, sulfatos e nitratos. Claro que isso tudo vocês hoje já controlam, né, é muito bem controlado dentro da indústria com relação à água, né, a água que vocês vão utilizar para gerar esse vapor puro. E o que veio com essa questão da normatização, ou seja, da revisão da norma, é a questão da qualidade física, né? Onde realmente a gente começa a controlar a qualidade do vapor e é onde a gente tem como objetivo nessa palestra estar falando um pouco, né? Que é o teor de gás não condensado, é o título do vapor, né? O título do vapor e o superaquecimento. Então, esses três pontos definem a questão da qualidade física deste vapor. Agora, por que a gente entende que a qualidade desse vapor é importante, né? Essa figura do lado, ela mostra para nós como você pode ter uma interferência na questão de transferência de calor. Se a gente for considerar que a esterilização, né, que é o foco principal da utilização do vapor puro, ou vapor limpo, esterilizar, e esterilizar depende de temperatura e tempo, né? Nós começamos a entender por que a presença de MCG, né, gases, ou condensado no vapor, ele pode interferir diretamente nesse processo de esterilização, né? Você entende que se o vapor está a uma determinada temperatura e a presença de gás pode ocorrer uma resistência térmica, né? Então, essa temperatura do vapor ela já tem um decréscimo, né? Você já não consegue mais atingir aquela determinada temperatura. Com o filme de condensado, ou seja, aí vem a presença da água, né, e tudo mais nesse sistema, você também tem outra resistência térmica. Até você chegar onde, de fato, está a carga, né, ou o produto a ser esterilizado. Então, você começa a ter diferenças de temperatura, dependendo da condição, você não consegue chegar na temperatura correta de esterilização daquele produto, daquele vestuário, daquele ferramental, né, daquele instrumento cirúrgico, e você começa a ter problemas de contaminação, né, por não atingimento da temperatura correta. Então, a qualidade ela é importante, né? A qualidade que eu falo em relação ao brilho físico, né, do vapor, ela começa a ser ela começa a ser tão importante a ponto de você ter um controle de qual temperatura você está, de fato, esterilizando, né? Então, por isso, o vapor ele tem que ser controlado.
com relação à presença de condensado, gases não condensados, ou até mesmo pré-aquecimento. Né? Então, gases não condensados são gases presos no vapor, podem inibir a transferência de calor. Né? Uma leitura alta de MCG para com que a carga seja esterilizada incorretamente. Título. A água pode ter dois efeitos, pode inibir a transferência de calor e causar cargas úmidas, né, com distribuição desigual de temperatura. Isso é particularmente importante para cargas porosas. E superaquecimento, a menor transferência de calor ocorre quando o vapor condensa. Exatamente. Quando você tem um vapor superaquecido, você perde eficiência de transferência de calor, porque primeiro ele tem que ceder energia de calor sensível, né, ou seja, perder aquela temperatura, para depois começar a ceder a transferência de energia, de fato, onde você tem a maior taxa de transferência de calor. Então, você acaba perdendo eficiência quando o vapor está superaquecido. Para com que o vapor passe antes do condensado que possa se formar. Legal. Aqui, ó, a gente consegue ver na prática, né, algumas demonstrações de efeito de esterilização deficiente. Né? Então, no próprio instrumento cirúrgico, aqui você tem manchas, né? Você começa a ter situações diferentes, desuniformes. Aqui na foto da direita, você começa a ver manchas. Né? Acho que deve ser um material ou uma embalagem. E aqui é uma questão de vestuário, né? Não sei, mas também você viu manchas. Então, esses são efeitos claros de que você teve um processo de esterilização não uniforme, né? Inadequado à função. E isso, na frente, pode gerar um processo de contaminação. Legal. Como medir a qualidade do vapor? Na prática, hoje, você pode ter uma frequência de 1 a 4 vezes por ano. Depende muito, isso não está claro na normatização da Anvisa, né? Eu acho que cada empresa hoje está definindo o seu padrão de frequência, né, de análise, mas em média se faz hoje de 1 a 4 vezes por ano essa análise, né? Essa análise essa medição da qualidade do vapor. Os testes eles são manuais, né? São realizados em um ponto de teste pré-determinado, então não é algo que se faz em linha, ou seja, o tempo todo você está analisando. E os testes representam um momento no tempo, né? Assumindo como status até a próxima visita. Então, assim, como tem intervalos entre um teste e outro, a tendência de você ter problemas pode ser maior. Né? Então, na prática, eu acho que quanto mais problemas você identifica, a redução entre um teste e outro deve ser reduzida. Né? Isso é o que a gente tem como boa prática. Né? Os testes representam se um lote defeituoso de esterilização for descoberto, como o usuário sabe se o vapor está com problemas. Então, assim, o importante é justamente fazer essa qualificação, medir essa qualidade. Porque é o único jeito de entendermos se a gente tem problema de esterilização ou não. Né? Legal. Como é medida a qualidade do vapor? A Spirax hoje, ela utiliza um ferramental que é o mesmo utilizado lá na Inglaterra. Né? Então, essa maleta foi uma maleta que a gente trouxe de lá. Como eu disse lá, eles já fazem isso há mais de 10 anos. E é uma maleta completa, né? Com todo o instrumental, com toda a parte de controle, de balança, trocador, tudo que é necessário para efetuar esses testes em campo. Tá? Então, é uma maleta que veio já dentro do padrão que já é utilizado lá fora. Né? Então, a gente tem a parte do título, com balança, com garrafa térmica, a parte dos gases condensados com condensador, com trocador aqui, né? E a parte de sensores e sondas, para que a gente possa medir temperaturas e definir toda a gama de testes do processo. Né? A parte de gases não condensados. Lembrando que essa parte da definição do procedimento de cálculo, gente, isso está na norma, tá? Isso, se vocês pegarem a norma, isso está bem claro lá. E questão de como fazer.
Inclusive, a gente já teve casos de clientes que montaram suas próprias bancadas de teste, né? Porque não é segredo, né? O processo de fazer a medição, ele é simples e fácil de entender. Precisa ter realmente os equipamentos corretos, né? E calibrados, sempre com certificação de calibração, para que você tenha, de fato, uma validade do seu processo de medição, né? De medição. Então, assim, a parte de gases não condensados, a medição ela é feita por resfriamento de uma amostra de vapor utilizando água, né? Quando o vapor amostrado é condensado, quaisquer gases não condensados presentes são liberados e separados do condensado resfriado, em duas colunas de divisor. Então, esse controle, esse equipamento aqui, ele é um equipamento que ele é um trocador, né? E ele consegue fazer a separação do gás, que vai ficar no tubo da direita, do condensado que vai tender para o tubo da esquerda. E essa diferença entre a presença de gases e a quantidade de condensado é o que permite nós fazermos o cálculo e identificarmos esse volume de gás encontrado na amostra avaliada, né? Então, esse é um teste, de todos os três, é um teste mais complicado de se fazer, mas, como eu disse, com o equipamento certo, com o entendimento correto da análise, é muito fácil de se fazer essa análise, né? Aqui nós temos o desenho que está na norma, né? Ela mostra de forma material. E aqui tem a foto do nosso sistema, né? Como a gente hoje, de fato, utiliza nos nossos clientes para fazer o processo de validação do vapor com relação aos gases, né? Então, praticamente é isso. Então, lembrando, menor que 3,5 passa. Maior que 3,5, ou seja, um volume maior de gás, maior que 3,5 na amostra, ele não valida o teste com relação a gases não condensados, né? Então, essa é a função. Superaquecimento. Superaquecimento é basicamente medir, né, essa temperatura do vapor, e é como a gente comentou no início. Maior que 25 graus, a tendência, o teste não é validado, né? E praticamente esse teste é feito com as sondas, com duas sondas, né? Uma medindo o tubo e outra medindo o tubo de expansão que está aberto para a atmosfera. Então, é essa diferença de temperatura, né, que vai nos permitir fazer esse cálculo do superaquecimento. Na prática, eu entendo que a questão do superaquecimento, entendendo hoje o perfil das empresas aqui no Brasil, onde você geralmente gera vapor black a 8 kg, na maioria das plantas, você gera um vapor puro no gerador de vapor a 4, né? 4,5, e acaba esterilizando isso a 2, né? Deveria ser pelo menos a 2 bar absoluto, que tem a temperatura correta. Nós dificilmente teremos um superaquecimento acima de 25 graus, tá? Em condições normais. Acho muito difícil. Mas é um parâmetro a ser analisado e no teste nós precisamos identificar se existe ou não. Mas em todas as avaliações que eu participei, a gente nunca pegou superaquecimento em nenhuma das avaliações, tá? Acho muito difícil esse parâmetro aqui ele ter uma alteração maior que 25 graus. Muito, muito, muito difícil. Não vejo o superaquecimento como um problema com relação à qualidade do vapor. Título um processo que realmente é mais crítico nos clientes, né? Nós entendemos que a questão é uma surpresa, né? Os clientes têm a surpresa de ter entendimento que o vapor deles não está na qualidade definida por norma. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas o teste do título ele é basicamente um balanço de energia, né? Usando um frasco térmico, né? Uma garrafa térmica, aquela ali, frasco de ácido inoxidável. O frasco ele é preparado com uma massa conhecida de água, né, a uma temperatura conhecida. Inicialmente você põe uma água lá, temperatura conhecida, e o vapor é condensado no frasco, aumentando assim a temperatura da água.
a massa final e a temperatura da água, então, são medidas e colocadas em cálculo. Então, basicamente, a definição do título ela é um cálculo matemático, né, baseado em balanço de energia. A gente vai medir antes, vai medir depois. Então, com essas condições, dados coletados, nós temos a perfeita condição de analisar se você está com um título naquela amostra acima ou abaixo do parâmetro definido que é 95%. Né? Seja 95% de vapor ou 5% de água. Então, é um teste também simples de ser feito, mas que demanda aí balança certificada, né, e todas as conexões no ponto da coleta de acordo com o que define a norma. Aqui a gente tem também uma demonstração prática do teste e ela está na norma. Então, praticamente, essa maleta ela foi montada de acordo com a definição na norma em 2005. Legal. Aqui, a gente demonstra o que nós temos hoje como padrão para fazer essas medições. Os clientes chegam para nós e falam, preciso fazer uma medição de uma qualificação do vapor na nossa instalação. Então, a gente vai fazer a visita e chega no ponto que ele quer fazer essa validação, nós não temos a mínima condição de colocar o sensor. E a gente acaba recusando de fazer essa validação porque nós entendemos que a instalação de um cavalete padrão, que é este cavalete, ela faz todo sentido na validação. Tá? Nós estamos falando de vapor com pressões e temperaturas variáveis. Né? Então, se você não tiver o cuidado de instalar os sensores em posições corretas, né, você pode acabar com o resultado do seu teste tendo uma discrepância muito grande do que é o real. Então, a gente já teve casos que o cliente fazia sem nenhuma consideração de instalação e que no final ele não conseguia validar. E quando a gente chegou com um padrão de instalação, onde a gente recomendava esse layout que vocês estão vendo na tela, o cliente começou a validar o vapor deles. Né? Então, assim, é muito sensível. A variação de pressão e temperatura ela é sensível. E isso pode mudar o teste. Então, não é de qualquer maneira que nós vamos fazer essa validação. Essa validação ela tem que ser feita numa condição bem definida, de posição dos sensores e de posição da coleta dessa amostra. Né? Isso faz todo o sentido. Nós já chegamos a essa conclusão desde o início, quando nós tivemos o treinamento com o pessoal lá dos Pyrex na Inglaterra, falando sobre o procedimento. Então, a instalação de um cavalete padronizado para receber esse sensor é fundamental nesse processo. Fundamental nesse processo. Tá? Se faz necessário. Elas fazem tão necessário que a gente hoje, a Sparex hoje, montou um cavalete desse para estar em conjunto com a bancária. Se o cliente hoje não tiver condições de fazer a instalação de um cavalete, a gente consegue hoje levar um cavalete padrão com duas pontas em TC, e é onde a gente pode fazer de fato essa instalação e garantir o teste na melhor condição possível de instalação. Legal? Aqui é um exemplo do relatório, né? Então, depois de toda essa qualificação, a gente consegue emitir um relatório baseado nas medições feitas. Então, isso aqui é o resultado dessa validação, onde nós vamos informar para o cliente se o teste validou o vapor naquele ponto ou não validou, baseado nos critérios de norma. Legal. Agora, além do teste de qualidade do vapor, o que nós precisamos preocupar? Porque, assim, você medir a qualidade do vapor e ter um entendimento que o título não está adequado, ou que tem presença de gás, ou que está superaquecido, isso é só resultado de análise. Né? Mas, de fato, o que pode estar ocasionando essas anomalias ou essas situações que fazem com que o vapor não atenda essa qualidade? Esse ponto, para nós, é o mais importante. E, como eu falei, os testes eles só pegam o resultado, mas a consequência do problema já existe. Né? Então, nós entendemos, como grupo, como empresa, que além de realizar os testes da qualificação do vapor, deve-se fazer uma análise crítica do sistema de distribuição de vapor puro
a fim de identificar as possíveis causas de problemas da qualidade que poderão incidir a contaminação. Dentre eles, detalhes de instalação, dimensionamento, iluminação de área e drenagem condensada. Esses 3 pontos aqui, para mim, é uma somatória de itens que podem estar contribuindo para a não qualificação da qualidade do vapor puro na indústria de vocês. Tá? E é um ponto que precisa ser olhado. Então, se você pegar hoje o ASME-BPE como literatura, né, porque o ASME-BPE ele define as boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica. E se você pegar o ASME nesses detalhes, está tudo lá bem claro, né, com relação a drenagem, dimensionamento e tudo mais. Então, a gente conseguiu pegar algumas informações e trazer para cá que a gente acha pertinente. Né? A questão de dimensionamento de linha, velocidade recomendada de 30 metros por segundo para tubos farmacêuticos. Né? Em média, a área seccional interna do tubo padrão farmacêutico é 40% menor que uma tubulação padrão. Portanto, deve-se levar em consideração na hora de calcular. Esse é o primeiro ponto que a gente identifica como um erro gravíssimo. Né? Dimensionar tubulação para vapor puro não é a mesma coisa que dimensionar tubulação para vapor industrial. E às vezes a gente pega erros absurdos com relação a isso. Né? E a própria norma está dizendo aqui, você pegar a diferença de diâmetro de um tubo de meia polegada para o vapor industrial para o ASME, ela é totalmente diferente. Né? E isso vai acarretar em velocidades maiores, né? Ou menores. E quando você tem velocidades menores, você condensa mais dentro dessa tubulação, fazendo com que o título do vapor, se você não tiver uma drenagem eficiente, seja prejudicado. Então, o próprio dimensionamento da linha é um fator crítico dessa qualidade do vapor que vai ser distribuído no sistema, né? Em função dessa diferença de diâmetro interno. Né? Então, gente, é muito importante levar isso em consideração. E, às vezes, as pessoas que estão fazendo o projeto, ou dimensionando, não têm sequer esse entendimento de diferença. E calculam como se estivesse calculando uma tubulação de schedule 40 ácido carbônico normal. Não é a mesma coisa. Tá? Então, não é o mesmo nível de cálculo. Precisa levar em consideração essa redução do diâmetro interno no tubo farmacêutico, no tubo para vapor puro. Legal? Então, isso é um primeiro ponto que a gente chama a atenção. Dimensionamento das linhas precisa ser revisto. Tá? E isso está bem claro lá no lado do DPE, bem definido, bem colocado. Legal. A questão do escoamento. Né? Então, se você pegar a parte de escoamento, ou seja, toda a tubulação do vapor, ela precisa ter um direcional. Isso aqui é um isométrico de uma tubulação de vapor puro e nós vamos ficar um pouco em cima dela falando das condições. Né? No ASME, SB 4221, lá do ASME desse, define a necessidade de purgadores. Né? Então, drenagem na tubulação, ela se faz necessária. O que mais me chama a atenção é que, às vezes, a linha de vapor puro ela não é tão bem cuidada, igual é no vapor industrial. E isso é difícil até de entender. Né? Mas a drenagem ela se faz necessária onde a linha transita da horizontal para a vertical, que é o que a gente chama de ponto baixo, pelo menos a cada 100 pés ou 30 metros. Né? No final de cada tubulação, final de rede. Então, são as mesmas considerações de vapor industrial para o vapor puro. Em curvas de expansão, né, e onde o vapor é amostrado. Esses são pontos definidos em normas, né, porque o ASME não é a norma, mas nas duas práticas de calculação que é o ASME, DPE, mas é uma definição do ponto de instalação de um purgador. E pelas visitas que a gente tem feito, a gente raramente encontra uma instalação com todos esses pontos de drenagem e tudo mais, né? Mostrando aí por que nós temos ineficiência no sistema. Então, no isométrico que eu mostrei agora mesmo, né? Pontos de drenagem, ponto baixo, final de linha. Geralmente, final de linha é onde você tem um ponto de amostragem, né? Um ponto de referência de amostragem.
Inclinação da tubulação. Então, o ASME também define, né? 0,5%, 1%, 2%. A inclinação deve ser no sentido do fluxo. Né? Isso está lá no ASME, como boa prática. Então, são as inclinações de tubulação. Por que, né, tem que ter inclinação? Porque o sistema tem que ser autodrenado. Isso é uma condição de insanitariedade. Né? Se parar o sistema, o condensado tem que fluir para o ponto mais alto, ou seja, no sentido da inclinação, e fazer com que o purgador elimine essa água, não retendo nenhuma umidade, né, partícula de água no interior dessa tubulação. Então, isso é fundamental. Tomadas de vapor. Aqui é um outro ponto que a gente sempre vê problema. Né? Não se faz tomada de vapor na vertical. Por quê? Porque no bloqueio dessa válvula, seja ela qual for, eu vou ter água parada no sistema. Então, a tomada de vapor, o bloqueio na tomada de vapor, ele tem que ser sempre na horizontal. Porque no bloqueio dessa válvula, o líquido vai para a tubulação, que pela inclinação vai direcionar o líquido para o ponto de drenagem, e você não tem nenhuma retenção de líquido, nem antes nem depois do bloqueio, garantindo o princípio fundamental da drenabilidade, da drenabilidade do sistema. Né? Então, isso aqui é um ponto que, se você começar a mapear, você começa a levantar pontos de acúmulo de condensado em válvulas de bloqueio, né? Formando assim esses dead-legs, que é proibido por norma. Então, novamente, tomada por cima, válvula horizontal, e aí a gente vai fazer essa sequência. Tomadas de vapor, aqui de novo, né? Da mesma maneira. Aqui a parte da bota coletora. Né? Então, assim, bota coletora, também definido no ASME, tem que ser, aqui já é um ponto diferente do vapor industrial. Lá no vapor industrial, a primeira figura está errada porque não tem bota, então não consegue pegar todo o condensado. A segunda tem bota, está tirando na horizontal, né? Só que para o vapor puro isso não serve, porque eu tenho acúmulo de líquido no fundo da bota, ou numa válvula vertical que poderia estar aqui prendendo esse líquido na bota. E o certo de se fazer no vapor puro e limpo é o quê? É pegar pelo fundo da bota, aonde numa parada de linha, esse purgador vai drenar tudo o líquido na bota coletora e na tubulação. Então, esse é o jeito correto de se fazer uma bota coletora no vapor puro da linha. Certo? Aqui, nós temos também a definição do próprio ASME com relação à coleta do condensado. Né? Então, o correto é que, após o purgador, isso vá num, eu não sei como chamar isso aqui, um papel chinês invertido, né? Mas um cone que colete esse condensado, mas que, de fato, não tenhamos nenhuma conexão, né? A ponto de, mais à frente, isso subir e criar uma contrapressão e deixando o condensado na própria linha. Então, de novo, o condensado deve suar com gravidade para os purgadores de vapor. O uso de sistemas aéreos no retorno condensado pressurizado, efetuados diretamente, deve ser evitado. Está no ar. Então, a gente não deve ter retorno do condensado em vapor puro. O condensado deve ser descartado por gravidade. Isso é fundamental. A parte, quando você tem dentro de uma sala vários pontos de drenagem, o que você pode fazer é como está na figura. Então, conectar em uma tubulação e deixa que essa tubulação por gravidade vai para aquele outro dreno aberto e você, então, passa a eliminação dessa drenagem para o sistema. Então, até que ele define, né? A área limpa fica os purgadores, a tubulação sai da área limpa e vai para um dreno que vai coletar esse condensado para baixo, evitando qualquer risco de contrafluxo nesses purgadores. Então, isso é definido em norma. A eliminação de ar. Então, quando a gente fala em presença de ar, de gases, né, afeta também a nossa validação de vapor. E isso é importante, porque o ar poderá estar presente no sistema de vapor puro ou limpo devido a uma desagação não efetiva, bem como durante ou depois de um período de inatividade. Então, momentos parados do processo podem levar à presença de ar no sistema, já que os purgadores são normais abertos. Eliminadores de ar automáticos devem ser instalados na linha de distribuição, em determinados pontos de uso. Equipamentos esterilizadores, separadores, conferendo a localização e acesso. Geralmente, o ar, por ser mais leve que o vapor e condensado, tende a ficar no ponto mais alto.
é onde nós vamos colocar esses eliminadores. Garantir a seleção correta do purgador de vapor, pois eles também devem permitir a passagem de ar durante a inicialização da partida. Então, o ar é um problema, porque ele pode gerar a presença de gases não condensados e pode prejudicar a qualificação do vapor, a qualidade desse vapor. Aqui nesses desenhos nós temos a presença, né, do eliminador na parte superior da linha, que é um ponto importante. Né? No próprio equipamento, aqui no autoclave, aqui ele está na parte superior, eliminando esse ar. E você, então, consegue ter essa funcionalidade do eliminador. Para as visitas que eu já fiz em vapor puro nas indústrias, eu raramente vejo um eliminador de ar instalado. Né? Então, esse é um ponto principal que deve ser avaliado. Dificilmente a gente vê um eliminador de ar. A eliminação de condensado. O próprio ASME ele define alguns critérios, né, para eliminar o condensado. O que eu chamo mais atenção aqui é risco de travamento, né? Tem que ser um purgador com risco de travamento reduzido, né? Fácil exame e limpeza, então tem que ser um purgador que seja fácil a manutenção, né? Ele tem que eliminar ar, é uma garantia desse purgador, né? Capacidade de drenagem para todas as situações, né? Ou seja, com relação a quente, condensado frio e tudo mais. A falha tem que ser aberta, ou seja, no caso desse purgador falhar, ele tem que manter aberto para garantir a drenabilidade. E aqui, ó, termostato. Gente, isso aqui está no ASME DPE SD-3.12. Esse item já está claro, é o uso de purgador termostático. Então, nós não podemos aplicar o tipo de purgador. Dá para aplicar o purgador de Bohr? Não, não dá. Mesmo sendo inox? Não, não dá. Dá para aplicar um purgador termodinâmico? Não, não dá. Mesmo sendo inox? Não dá. Não é o projeto do purgador, não atende essa questão da autodrenabilidade. Então, o purgador certo é termostato. Né? Ele está claro, termostáticos, steam traps, instalados na vertical, são preferíveis, né? Preferíveis no uso do vapor limpo em sistemas. Isso está nas boas práticas de fabricação. Né? E trechos sem isolamento antes do purgador. Então, não colocar muito isolamento antes de purgador na linha do vapor. Né? Legal. Aqui, dentro dos modelos hoje que a Sparks fabrica, nós temos alguns, né? E a gente tem a classificação. Então, se pegar o vapor puro aqui, ó, os únicos modelos de fabricação da Sparks que atendem é o BPM7, BPS 7.1 e o BP6B. Né? Eu diria que o BP6B, hoje, a nível de produto, é o mais completo para essa aplicação. Tá? Então, é um purgador, vocês estão vendo na foto aqui, ele é triclamp na abertura, ou seja, facilitando a manutenção. Ele é um purgador com rastreabilidade interna e externa com relação ao material, viscosidade e tudo mais. O próprio elemento termostático desse purgador aqui dentro, se ele tiver rompimento, o líquido dentro desse elemento ele é água da BFI, então, ou seja, ele faz com que nem o risco de manutenção, ou seja, de falha desse purgador, ele vai contaminar a área onde ele está instalado. Então, esse modelo é um modelo hoje que é completo a nível de requisitos com relação ao atendimento das boas práticas na indústria farmacêutica, na utilização do vapor puro. Esse é um purgador completo. Né? O BPM7 também é aplicado, mas o fechamento dele é por parafuso, né? E não por triclamp. E o BTS7 é um purgador lacrado, ou seja, isso aqui, em caso de falha, ele acaba tendo que ser descartado e colocado em outro lugar. Então, como eu falei, a aplicação de drenagem do BT6B é, hoje, a melhor indicação a nível do produto para drenar o sistema de vapor puro. Separador de umidade. Então, o que nós temos aqui? Esse é um elemento que, para nós, faz todo sentido, porque ele permite, tanto na parte de baixo, nós acoplarmos o BT6B e fazer a drenabilidade do condensado, contribuindo com o melhor tipo, e em cima, pela eliminação de ar, né? Garantindo a eliminação dos gases não condensados, contribuindo para o teste de é um separador fabricado todo sob uma perspectiva de
material, rugosidade, de projeto, né? A própria tampa aqui, ela também é TC, então é um equipamento todo desenvolvido para o atendimento a essa condição de sanitariedade, drenabilidade e tudo mais. Né? E é um equipamento para ajudar diretamente na questão do tipo e na questão dos gases não condensados. Portanto, está acabando já acabou. Bom, a parte de distribuição de vapor puro, nós entendemos que a melhor boa prática seria essa, né? Ou seja, eu vim com um separador, instalar a drenagem embaixo, né? Instalar a eliminação de ar em cima e eu diria que a melhor aplicação é a válvula redutora de pressão na entrada. Porque se eu tiver um vapor vindo do gerador a 4 bar, eu não preciso de 4 bar para fazer meu processo de esterilização. 2 bar manométrico, 3 absoluto aqui, já atende a nível de temperatura. Então, o ideal seria vir com esse vapor a 4, reduzir, ou seja, passar num separador de umidade, retirar a condensado, retirar o ar e reduzir a pressão, porque a própria redução de pressão ela contribui para a melhora de tipo. Né? Então, esse arranjo de separador, drenagem, eliminação de ar e redução de pressão, no que nós entendemos, eles em conjunto, eles vão garantir um processo muito mais estável. Outro detalhe, com a redutora, eu consigo manter essa pressão estável no meu processo. Então, a minha variação de temperatura na autoclave, ela é controlada. Aliás, não temos variação de temperatura, variação de pressão, e, por consequência, não temos variação de temperatura. Então, controlando tipo, gás, de pressão e temperatura constantes, o meu processo de esterilização ele é perfeito, ou muito próximo da perfeito. Né? Então, hoje é o que a gente entende como melhor boa prática na entrada de vapor no equipamento, no autoclave, no vapor. Pontos de amostragem. Né? Então, conforme a N285, existe a determinação de pontos de amostragem pela norma. E hoje é definido, né, como teste de qualidade e pureza, que é esse teste que nós estamos fazendo, entrada de autoclave e gerador de vapor. Tá? Testes de pureza, né, que aí análise da água com coleta de amostra, aí CIP ou final de rede, né, e tudo mais. Então, assim, qualquer entrada de equipamento, o teste de qualidade e pureza ele se faz necessário. Okay? Aqui nós temos alguns pontos de amostragem, né, de forma inadequada. Então, é o que a gente vê de problemas em campo. Aqui a parte de drenagem com uso de termodinâmico, né, numa linha de vapor puro. Então, seja, conceito, igual a gente disse, totalmente equivocado com relação à aplicação, mas isso é o que existe, é o que está em algumas formas. E aqui eu tenho uma foto na prática de uma validação que nós fizemos com a instalação do cavalete. Então, o cavalete padrão aqui em cima, os pontos de tomada, de acordo com o que a norma define, né? Fazer a prática define. E é o processo que a gente usa, então, para fazer essa validação. Então, como eu mostrei ali atrás, hoje eu entendo que para uma adequação de amostragem, o ideal seria ter um separador de drenagem, eliminação de ar em cima, e o cavalete, né, na saída desse separador com os pontos certos antes de entrar no equipamento. Eu acho que esse arranjo aqui, somado à redutora que poderia estar inserido no sistema, faz com que nós tenhamos ali um controle melhor em relação à garantia de qualidade do vapor, em relação a tipo, em relação a gases não condensados e tudo mais. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Eu não sei se a gente vai ter tempo aí para as dúvidas, se surgiram algumas dúvidas ou não. Eu tentei ser o mais breve possível, porque a gente está no tempo aí que nós combinamos. Legal? Legal, Sidney, obrigado aí pelo horário. A gente está está dentro do horário ainda. Como o nosso início, né, a gente teve acho que uns 4 minutinhos de apresentação, a gente avançou um pouquinho, né? Eu sugiro a gente responder pelo menos umas 2 perguntas
E aí a Ok, gente já finaliza, pode ser? pode ser. Tá. A Adriana perguntou aqui no campo de perguntas é, o seguinte, né? A velocidade de 30 metros por segundo é usada em qualquer tamanho de DN de tubulação? Exatamente. A velocidade, para o cálculo de dimensionamento da tubulação, a velocidade é um parâmetro, né? Você vai usar a velocidade para esse cálculo. E é que, se você usa essa velocidade numa tubulação industrial, onde o diâmetro interno é maior, você acaba dimensionando uma tubulação diferente para vapor puro, que tem um diâmetro interno menor, né? Mas a velocidade ela vai ser sempre a mesma. 30 metros é uma referência de deslocamento do vapor para você dimensionar a tubulação. O que tem que se levar em consideração é esse diâmetro interno, e ele é variável em relação ao tipo de tubulação. Não sei se eu consegui explicar, mas basicamente velocidade é um parâmetro. Legal, Sidney, obrigado aí pela resposta. Deixa eu dar uma olhada, a gente deve ter, acho que a gente tem mais uma pergunta aqui, só um segundo. Qual que é a frequência que devemos realizar a inspeção do sistema de vapor? Legal. Essa frequência, para mim, depende muito do panorama, né, dentro do cliente. Eu acho que se o cliente estiver tendo muito mais problemas com qualificação, com vapor, essa frequência tem que ser diminuída. Até porque o problema está evidente, né? Agora, se você está com o seu sistema bem controlado, a validação está sendo bem feita, eu acho que uma vez por ano faz sentido, né? Como eu disse, isso não está bem claro na norma, qual é essa frequência, né? Então, hoje a gente tem parâmetros de clientes que a gente faz esse serviço. Então, alguns clientes hoje definiram como padrão um ano, por exemplo, né? Mas é uma definição hoje que eu acho que não pode ser menos que uma vez por ano. Menos uma vez por ano, eu acho que não pode ser. Tem que ser pelo menos uma vez ao ano. Agora, é o que eu falei, eu acho que essa frequência tem que ser definida mediante aos seus problemas, né, aos problemas identificados no seu processo. Quanto mais problemas, menos essa frequência tem que ser reduzida. Legal, Sidney, maravilha. Bom, já são agora meio-dia e quatro, meio-dia, né, passando para meio-dia e cinco. Queria agradecer a todos que fizeram pergunta aqui no chat, todos que estiveram presentes. Assim que a gente fechar, né, o treinamento, aparece a pesquisa de satisfação. Peço para vocês responderem, e caso tenha alguma dúvida, façam na pesquisa. E quem responder a pesquisa vai ter o direito a um certificado de participação que a gente manda em até uma semana, tá? Sidney, gostaria de agradecer seu tempo, gostaria de agradecer esse conhecimento que você trouxe para a gente e espero vê-lo em breve aqui conosco novamente, tá? Então, obrigado aí, um bom dia a todos. Obrigado, até mais.